Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma loucura. Hoje eu vou fazer a poda dessas duas plantinhas com vocês. Vou passar a faca para multiplicar. Olha que beleza que tá, que coisa mais linda. Então a gente vai fazer a poda dessas duas plantinhas aqui para multiplicar e eu vou fazer aquele tour que vocês adoram, mostrando equevérias que estão um luxo. Deixa eu colocar o vasinho aqui de volta e eu vou mostrar a primeira que tá numa coloração magnífica. Essa daqui, que é a Sara Imibotan. Olha a coloração. Quando eu fiz a atualização dela para vocês, ela não estava nessa coloração linda, né? E agora ela tá magnífica. É uma planta muito bonita, com uma coloração incrível, que ficou assim agora a pleno sol e por causa do frio também. Ela tá num vaso um pouquinho maior, porque quando eu adquiri ela, eu não consegui vaso pequeno e eu achei tão lindo esse efeito marmorizado desse vaso aqui, que eu pensei, vai para esse vaso aqui mesmo. E ela se deu super bem. O vaso tem drenagem, né? A gente faz bastante drenagem porque é um vaso grande. É uma planta que não tem tido muito trabalho, ela é bem de boa. E eu amo equevérias pelo formato de florzinha, pelo formato de roseta que ela tem. Tá muito linda, a coloração tá incrível dessa plantinha. Então fica aí a primeira plantinha, a Sara Imibotan, que tá aqui na casinha das suculentas, tomando sol da parte da manhã até mais ou menos 1h da tarde. E é importantíssimo, principalmente nessa época do ano de frio, para quem mora aqui ou em lugares do Brasil que não é no sul, mas é frio, então é bom as suas plantinhas estarem tomando no mínimo, nessa época, principalmente 4 horas de sol. Então veja um lugar aí que a sua plantinha continue tomando muito sol nessa época, para não atrair fungos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre um fungo que dá nessa época do ano. Na verdade, aqui, quando chove muito, independente de ser verão, primavera ou inverno, acaba sim sempre dando fungos, então é muito normal. Não sei se vocês estão notando aqui, elas estão todas molhadinhas de orvalho e isso não é legal para as nossas plantinhas, tanto que eu já fiz um vídeo falando para vocês da fumagina que tá dando por causa do orvalho. Olha que beleza, é uma imagem espetacular, porém é muita umidade para plantinhas que são do deserto. Então fica aí a dica para você: dê muito sol. No caso aqui dessas plantinhas, desde a parte da manhã elas já estão tomando sol, então essa água evapora, mas mesmo assim acaba dando fumagina. No próximo vídeo eu vou falar sobre um outro fungo que dá nessa época fria e que acaba sendo um tormento para cultivadores quando há falta de sol. Então acompanhe o canal que tem muito vídeo legal. Deixa eu mostrar essa menina linda aqui, que essa daqui é a John Daniel, que está se preparando para dar flor. Aqui no meu jardim eu sempre fico muito de olho nas minhas plantinhas. E quando eu observo essas hastezinhas aqui, ó, eu já testei plantar essas rosetinhas aqui pensando que fossem mudas, mas depois elas acabam, depois de enraizadas no vasinho, elas acabam dando flor.
Isso aqui se chama um escapo, então isso daqui é um preparo da planta para dar flor. Isso daqui é uma floração ao invés de uma muda. E eu acredito que muitas vezes quando eu comprei plantinhas e deram haste floral central, na verdade eu não estava comprando uma muda, eu estava comprando um escapo. Então, você que coleciona aí, você que é novo no cultivo de suculentas, não tem como você saber se a muda que você está comprando é uma muda de verdade ou é um escapo. Porém, as suculentas, elas são muito, muito generosas, então acaba que a gente pode plantar esse escapo, a gente pode tirar a folhinha e fazer um berço, a gente não perde. Com as suculentas, você dando muito sol e atenção, você nunca vai perder. Então, fica aí um aviso, né? Mas na verdade não tem como a gente saber quando a gente está comprando, se a gente está comprando uma mudinha realmente ou a gente está comprando escapo, porque geralmente elas vão dar mudas. Então, futuramente eu mostro para vocês a floração dessa menina aqui. Às vezes, na planta, ela não chega a abrir, mas você cortando, plantando, depois ela floresce, essa danada aqui. E já aconteceu várias vezes aqui. Então, isso é experiência. É a experiência que você vai tendo com as suas mudinhas e você vai vendo que como essas danadas aqui se comportam, né? Deixa eu dar a atualização dessa menina aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui do cantinho para mostrar para vocês. Essa daqui é a Golden Glow, é uma echeveria lindíssima, também está dando haste floral, tá bem no comecinho ali, ó. E eu falei para vocês que eu ia dar atualização, que eu ia estressar ela para ver ela vermelhinha. E ela tá numa coloração magnífica. Olha a coloração dessa planta. Ela tá muito, mas muito linda. Tá enorme. Tem plantinhas que você cultiva que elas não estiolam facilmente. E essa daqui tá nessa categoria. Essa daqui ela vai descartando as folhas aqui embaixo, que você pode aproveitar depois, futuramente, fazer uma poda para ter um efeito mais compacto de novo, porque isso daqui é crescimento normal da planta, porque vocês podem ver aqui, ó, as folhas estão bem grudadinhas. Todas as plantinhas que estão aqui na casinha das suculentas, elas estão adorando esse sol aqui. Então, é um lugar ótimo, ótimo, ótimo para eu estar cultivando as plantinhas e elas tomam sol muito, mas muito, muito sol mesmo. Então, fica aqui a atualização dessa plantinha que ficou toda coloridinha. Olha só, ela até tá com o verso das folhas mais coloridas do que a parte da frente, ó, a parte da frente das folhas. Olha a parte de trás como tá vermelha, que coisa mais fofa. Muito linda essa planta, facílimo de cultivo. Deixa eu colocar ela ali, porque o vaso já tá pesando, porque ela tá bem grande, ela tá do tamanho da minha mão, olha só. Uma planta muito, muito fácil de cultivo. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar mais essa daqui, que tá com haste floral também. Tenho várias suculentas aqui que estão com haste floral. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês bem direitinho, que ela está com fumagina. Olha ali, ó, tá vendo essa sujeirinha ali, ó? Por causa do orvalho, ela não tá com cochonilha. Nem a haste floral tá com cochonilha, mas ela tá com esses pretinhos aqui, ó, de fumagina, tá vendo? Então é importantíssimo a gente dar muito sol para as nossas plantinhas. Eu até entendo vocês que aí o sol virou no cantinho de vocês, no quintal de vocês, e que vocês não dispõem desse sol todo. Então é complicado mesmo. Olha só, aqui nesse cantinho, se eu não me engano, toma 4 horas de sol.
porque já toma sol a partir das 8 horas, porque o sol agora no inverno ele demora mais para nascer, no verão ele nasce por volta de 7 horas da manhã, se não antes, e agora no inverno ela toma, o sol ele vem mais tarde, ele começa a bater aqui nessa casinha às 8 horas. Mesmo assim, ainda toma bastante sol e ainda assim aparece a fumagina. E aí, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um outro fungo que aparece agora nessa época do frio, porém não é a fumagina não, tá? É um outro fungo que dá por causa do frio e que é muito propenso dar em plantinhas que não estão tomando sol. Então, agora eu quero mostrar para vocês a atualização das minhas Kale, que estão maravilhosas, estão muito lindas, tomando, se eu não me engano, 7 horas de sol. A minha Kale tá aqui. Olha que beleza, eu ia tirar o vaso daqui, mas não vou tirar. A minha calçada aqui tá cheia de plantinha. E essa Kale eu precisava mostrar para vocês como elas estão lindas. Eu tenho 2 no mesmo vaso, estão lindando. Olha o efeito que ela fez aqui, ó, de fechar. Olha o fechamento das folhas. A temperatura agora nesse inverno, como oscila bastante por causa do El Niño, às vezes chega a 26 graus, 27 graus e é uma temperatura maravilhosa. Deixa eu mostrar outra aqui, olha só. Mas tá 2 branquelas de respeito, né? Estão 2 branquelas maravilhosas, não é mesmo? Então aqui com essa temperatura de 26 a 27 graus, variando, né? Porque tem os dias frios, mas às vezes dá aquela loqueada de dar uns dias quentes e acaba dando esse efeito aqui, ó. Não queimou as plantinhas, salvo algumas aqui que ficaram um pouquinho sentidas, porém essa temperatura foi maravilhosa para elas. Esse efeito de fechamento, olha só, que magnífico. Outra plantinha que eu trouxe para cá para tomar mais sol, para eu identificar quem é essa menina, é essa daqui, ó, que estava na latinha, que eu pedi ajuda para vocês, que eu tô desconfiada que é uma Crimson Ryan e tá até dando uma mudinha, ó. É uma plantinha linda, muito fofa. Então, decidi fazer o corte dessas 2 plantinhas. Plantar eu planto depois. Eu vou fazer só a poda com vocês mesmo. Esse sedum aqui, ele tá um pouquinho estiolado, ele já veio assim. Aí eu vou fazer a poda dele e nessas podas eu vou fazer o uso da cola. Porque vocês viram, né, como que tá aqui. Eu vou tirar essa folhinha aqui. Vou colocar no berço, olha só que bonitinho que ele é. Vamos cortar o outro também, que é o babalu. Então, uma época muito legal. Vamos tirar uma folhinha aqui primeiro. Deixa eu mostrar um pouquinho mais perto para vocês. E vamos cortar aqui. Aí, pronto. Cortei. Aí eu vou passar a cola. Deixa eu pegar a cola aqui. Opa! Essas colas são tão difíceis de abrir depois que você usa um tempo, né? E acaba não gastando tudo. E olha só, hoje é o dia da lua crescente e pode ver, ó, como não sangra muito. Eu sei que muita gente não acredita, mas eu acredito. Então, eu faço a poda em todas as luas. Nova, crescente, passar uma gotinha aqui, menos na minguante. Eu acho bem legal observar isso daí. Só na minguante não fazer a poda. Aqui também. E é assim. Deixa eu ver uma coisa aqui para eu espalhar. Aí eu dou a atualização para vocês. Quando ele tiver brotadinho, vou plantar essas pontinhas aqui. É uma época muito boa que as plantinhas, os sedums respondem muito bem às podas. Eles enchem de brotinhos
deixa eu mostrar para vocês uma ponteirinha aqui de um cedro que eu fiz a poda e que tá muito fofinho, que é esse daqui, ó. Ele até deu uma queimadinha com o sol que às vezes esquenta demais. Ó, esse daqui é o Vitorkane variegata. Olha as mudinhas, deu 2 mudinhas. E ele tá aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Já tá enraizadinho. Muito lindo. Essa planta é magnífica, né? Muito linda. Então, às vezes, não é nem interessante estar comprando muita planta, porque a gente consegue multiplicar muito bem as nossas plantinhas. Então, vai adquirindo muitas. Acaba que eu mesma aqui, ó, não consigo estar cuidando daí. Então, eu vou curtindo as plantinhas que eu já tenho. Eu fiquei com dó porque ficou feio aqui, ó, mas futuramente é isso daqui que vai acontecer, ó. Olha ali, ó, 2 mudinhas. Então, não tenha dó. Passe a faca, multiplica as suas plantinhas aí. É muito legal, né? Olha só. E sem contar que esse babalu aqui é uma planta muito, muito linda. Aí depois eu vou plantar e mostro a atualização para vocês futuramente. Então, deixa eu mostrar para vocês como que está as plantinhas aqui nesse comecinho de solzinho agora da parte da manhã. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui, não sei se eu mostrei para vocês, eu fiz a poda dessas plantinhas aqui, ó. Olha só que lindas. E aí, futuramente, eu mostro para vocês a atualização. Eu gosto de mostrar bem de pertinho, né? Vocês gostam de ver as plantinhas bem de pertinho? Então, no próximo vídeo, eu falo para vocês sobre esse fungo aí, que é um fungo que dá no frio, mas também dá sim no verão, por causa da falta de sol. Então, se você tem esse tipo de fungo na sua plantinha, é porque a sua plantinha está faltando sol para ela. Então, espero vocês no próximo vídeo, que daí eu vou mostrar também os pets. Espero vocês lá. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!